Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Hoje estou trazendo um ótimo escritor que eu nunca tinha lido e me surpreendi com esta leitura. A resenha de hoje vai ser Memórias de Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Márquez, ou como é conhecido, o Gabo. Gabriel Garcia Márquez, ou Gabo, como é mais conhecido, nasceu em Aracataca, em 6 de março de 1927, na Colômbia. Ele foi escritor, jornalista, editor, ativista e um político colombiano. Considerado um dos autores mais importantes do século XX, foi um dos escritores mais admirados e traduzidos do mundo, com mais de 40 milhões de livros vendidos em mais de 30 idiomas. Em 1972, ele foi laureado com o Prêmio Internacional Neustadt de Literatura, não sei se é assim que se fala, e recebeu o Nobel de Literatura em 1982, pelo conjunto de sua obra. Ele faleceu na Cidade do México, no dia 17 de abril de 2014. Esta obra ela foi publicada em 2004, e esta edição é da editora Record de 2005. E conto com a tradução de Eric Napomuceno. Embora seja um livrinho um pouquinho mais antigo, as páginas dele são amareladas, daquele jeitinho que eu gosto, e as fontes também são de um tamanho confortável para a leitura. Uma coisa só que é um pouquinho difícil do início de você acostumar, mas rapidinho pega no livro, é que o Gabo, vamos chamar ele assim para encurtar, neste livro pelo menos, ele tem uma mania de não colocar aspas quando um personagem fala alguma coisa. Ou um hífen, por exemplo, para dizer que uma frase foi dita no meio do texto. Você lê o texto e depois você entende que alguém está falando alguma coisa. Então é uma mania de escritor, um tipo de licença que alguns escritores fazem, eu sei que alguns fazem isso. Não prejudica o texto. No início você fica um pouquinho assim, mas alguém estava falando alguma coisa? Alguém está falando alguma coisa ou pensando alguma coisa. Mas não tem aspas para indicar que é um pensamento ou uma fala. Então você vai ver pelo contexto do que você está lendo, do que está sendo dito, tá? Mas não prejudica a leitura. O livro nos é narrado em primeira pessoa pelo personagem principal. Esse personagem, ele não possui nome, não é dito o nome dele durante o livro. E no livro, o personagem começa contando pra gente a história no dia que ele está completando 90 anos de idade. A história do personagem, ela vai surgindo durante a história. Ele fala algumas coisas da vida dele, do passado, mas ao longo da história ele vai abrindo mais coisas conforme ele vai lembrando de algumas situações que estão acontecendo que traz memórias da vida dele, ou ele age de uma forma porque na vida dele foi de outra forma. Ele parece ser um personagem culto, de uma família abastada, mas a família parece que era meio que decadente, não eram pessoas realmente ricas, e ele herdou algumas coisas da família, onde ele mora, algumas joias, uns móveis e livros antigos, mas ele não é um cara com dinheiro, né? E ele nunca seguiu muita carreira ou algo do tipo para ganhar dinheiro. Então ele vive meio que de alguns bicos que ele faz, ao mesmo tempo que do que a família deixou para ele. Ele trabalhou como professor, ele trabalha como colunista de um jornal muitos anos, inclusive ele continua trabalhando, mesmo com 90 anos nesse jornal, fazendo colunas para o jornal. Ele não especifica qual cidade, mas é um jornal da Colômbia, ele mora na Colômbia. Ele não é muito bem um personagem que a gente sente simpatia. Bem no iniciozinho do livro, você até fala, que legal, o narrador tem 90 anos e tal, mas ele acaba com essa ideia de, um senhorzinho, ele acaba com isso num piscar de olhos. E por quê? Ele é um personagem que nunca se relacionou com ninguém de forma séria, ele nunca amou ninguém, nunca quis muito bem para alguém, ele nunca teve amigos realmente muito leais ou próximos, não porque ele não conseguiu, é porque ele nunca quis isso. E ao mesmo tempo, ele viveu uma vida muito libertina, vivia em cabarés, em casas de prostituição, vivia dormindo com outras mulheres, mas nunca tendo nada com ninguém, nunca querendo relação com ninguém. Então é um personagem que acha que o amor é uma coisa inútil, ele acha que essas relações são desnecessárias, e é um cara que não tem muita empatia, não é uma pessoa que durante a vida quis muito bem para alguém ou tinha empatia pelas pessoas. Inclusive ele achava que a mulher era só para isso mesmo e acabou. Inclusive ele fala no livro que ele se orgulha de nunca ter dormido com uma mulher se não fosse pagando. E aí é um personagem que é meio babaca, meio machistão assim, então a gente já vê esse personagem, fica meio... e a gente olha o personagem e fala, cara, ele viveu a vida inteira assim e continua pensando assim, e você fica assim, mas vamos ao livro. Então, no início do livro, ele resolve fazer uma extravagância, segundo ele, por aniversário de 90 anos de idade. Ele liga para a dona de um cabaré que ele conhece há muito tempo, que é uma cafetina muito antiga na cidade, e ele resolve que quer comemorar os 90 anos dormindo com a menina virgem.
E aí a dona Cabaré fala que é muito difícil, mas que ela vai ver se ela consegue pra ele. E aí ela liga de volta pra ele e avisa que ela achou uma menina de 14 anos, que é virgem, e que precisa de dinheiro, porque tem vários irmãos, trabalha numa fábrica de botão, enfim, a menina pobre, e tá lá oferecendo a virgindade dela no cabaré para poder ganhar dinheiro. E ele aceita, ele paga o preço, aceita e marca para ir no cabaré. Já nessa parte, que é o início do livro, a gente fica tipo... Porque é muito desconfortável, é muito nojento, você fica indignado com o personagem, com a cafetina, você fica indignado com a situação inteira que está acontecendo. Mas o objetivo do livro não era esse, né? Então, ainda vamos chegar lá. E óbvio, nem preciso dizer que nesse momento nós estamos odiando o personagem, basicamente. Chegando no cabaré, a menina tá na cama, tá nua, tá enfeitada, e ela tomou alguma coisa para ficar adormecida, mas levemente adormecida. E aí ele vai, tira a roupa, deita do lado dela, atrás dela, toca a menina, alisa e tal, e ele acaba se encantando pela menina. Ele sente o cheiro dela, ele contempla a inocência, contempla a pureza, a beleza que ela tem, ele pensa um monte de coisa e ele não faz nada com a menina. Ele só dorme ao lado da menina, de manhã ele levanta, pega as coisas dele e sai. E aí a dona Cabaré pergunta se ele gostou, ele fala que foi a noite maravilhosa, que ele nunca tinha tido uma noite assim na vida dele inteira. E aí vamos lá. Ele basicamente descreve que sentiu alguma coisa muito nova, que se deitou com alguém, contemplou a beleza da pessoa, a inocência, os valores que a pessoa tem, os valores que ele acha que a pessoa tem. É importante isso no livro também, porque ele nunca fez isso. Sempre que ele saiu com a mulher, ele nunca nem dormiu com a mulher, né? Ele sempre fazia o que tinha que fazer, pagava e caía fora. Então ele nunca prestou atenção em ninguém, vamos dizer assim. E aí ele se sente apaixonado, vamos dizer assim. Ele se sente que ele quer voltar para fazer isso de novo. A menina acha que ele não gostou dela, que ela não vai conseguir ganhar dinheiro, e aí ela fica chateada. Pelo menos a dona Cabaré fala isso pra ele. E ele fala que não, que foi tudo ótimo, foi tudo perfeito. E aí marca pra de novo. E a dona Cabaré fala, inclusive, que não precisa pagar. E ele volta na casa, no cabaré, pra dormir com a menina. E repete a mesma coisa. Ele começa a ter os encontros desse tipo com a menina. De dormir com ela levemente sedada, deitada na cama, ouvindo as coisas que ele fala, reagindo com pequenos estímulos do corpo, mas ele no máximo dá carinho e tal nela, mas não faz nada. E ele se sente apaixonado. É aí que ele descobre que ele está amando. Tá, é desconfortável demais, porque é um cara de 90 anos deitado pelado numa cama com a menina de 14. Enfim, e aí ele fala que descobre o milagre do amor. Tá, o livro tem uma narrativa que, pra mim, o Gabo ele fez de propósito. Ele escreveu de uma forma que ficasse até bonito alguma situação horrível. Então ele pega essa ideia toda errada, que toda essa história é errada, e ele começa a mostrar a visão do personagem floreando a situação. A felicidade que ele tá, a vida que ele demorou 90 anos para descobrir que existe. A gente olha, a gente quase é convencido pela genuidade do sentimento do personagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que está completamente errado essa situação. Então o personagem fica um ano fazendo esses encontros, voltando frequentemente ao cabaré para dormir com a menina. Cada vez que ele volta, ele dá presente para a menina, ele deixa presente para ela, joias, deixa roupas, ele enfeita o quarto, põe ventilador, ele põe televisão, ele põe rádio, ele põe tudo no quarto para dizer que é o quarto deles. E a dona do cabaré não deixa nenhum outro cliente dormir com a menina para continuar virgem para ele. Ele fica nessa de apaixonado. Como ele não sabe o nome da menina, ele nunca conversou com a menina, aliás, isso é importante, ele não conversa com a menina nunca, ele só fala, ela escuta. Como não sabe o nome dela, ele inventa um nome para ela e começa a chamar ela por esse nome. Então isso no livro mostra que o personagem, embora ele ache que está genuinamente amando ou sentindo algo que ele nunca sentiu, de interagir com a inocência, com a pureza, sem precisar fazer alguma coisa, ele tem um sentimento muito egoísta, porque ele não se importa quem é a menina, onde ela mora, o que ela faz. Não se importa nem com o nome dela. Como ele escreve colunas para o jornal, ele começa a escrever cartas de amor para o jornal. E essas cartas ganham muita popularidade no jornal e inspira muitas pessoas que leem esse jornal nessa cidade da Colômbia. Então a história, ela tem vários altos e baixos. Eu achei legal a história. No início eu fiquei meio indignado, eu fiquei, nossa, peraí, tem que ter alguma coisa a mais nessa história. Não é possível que o início do livro seja esse e que vai acontecer algo desse tipo, assim. Mas eu continuei lendo o livro, né, dando uma chance pro livro. Afinal, é Gabriel Garcia Marques. Acredito eu que ele não ia fazer um negócio desse. Mas é isso mesmo, ele dá essa fisgada de uma coisa muito ruim e errada. Não que melhore durante o livro, a coisa é ruim. Ela vai ficar ruim, a situação é horrível. Mas ele vai mostrando
esses pontos de vista do personagem e das coisas que vão acontecendo na história. A menina tem vida, ela tem irmãos, às vezes ela tem uma hora que ela some, tá trabalhando muito. Ele também tem uma vida social, tem uma hora que ele recebe que ele ganha um gato, ele odeia animal, só que ele começa a pegar afeição pelo gato, porque o gato é velho, então ele acha que como o gato é velho, ele também é velho, né? Então ele sente uma empatia pelo gato. Então tem algumas nuances na história que são muito interessantes. Enfim, o livro vai girar em torno desse senhor de 90 anos descobrindo esse amor que ele nunca sentiu por ninguém, por uma menina de 14. O lance desse livro é que ele também tem uma certa inspiração. Na resenha passada que eu fiz, foi uma surpresa, o Gabriel Garcia Marques, ele leu A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata, que foi a última resenha que eu fiz. Eu li um livro e depois eu li o outro, e foi uma coincidência, eu não lembrava eu não lembrava que o livro tinha uma inspiração. Por isso que esse senhor, ele dorme com a menina nova, virgem, pura, e ele não faz nada. Justamente porque vai trazer outras questões também sobre envelhecimento, sobre morte, sobre descobertas, sobre perdas, e isso é muito interessante também no livro. Mas é bom a gente sempre deixar claro que o livro é narrado em primeira pessoa, toda essa visão maravilhosa das coisas é do personagem. A situação em si, por mais floreada que seja, ela é completamente errada. Só que acho que o Gabriel Garcia Marques fez um trabalho excelente nesse livro, porque pela visão do personagem, ele quase convence a gente em alguns momentos dessa empatia, de sentir alguma coisa pelo personagem. E quase convence a gente de que tem algo realmente bonito acontecendo, mas não tem, não se engane. Mas enfim, o livro ele é muito bom por causa disso. De certa forma, eu acho que é um sarcasmo do Gabriel Garcia Marques, não posso afirmar, não tem como saber isso. Mas é um jogo muito bom de palavras e de perspectivas, principalmente. Então ele é perturbador, ao mesmo tempo ele é muito bonito e muito sensível. Então se você leu A Casa das Belas Adormecidas, por exemplo, você vai curtir também esse livro, você vai gostar. Embora a pegada dele seja um bocado diferente do outro, ele é muito mais escrachado no personagem, com um calor a mais, com uma desenvoltura a mais e também com uma malícia muito evidente. Enquanto no Yasunari Kawabata, na Casa das Belas Adormecidas, você tem um personagem muito mais sério, que fica dúbio com os próprios sentimentos e com as ideias que ele tem. Mas fica a leitura de hoje, recomendada, de Gabriel Garcia Marques, Memórias de Minhas Putas Tristes. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha. Diz no comentário se vocês curtiram essa resenha, se já conhecem mais coisa do Gabo, se querem mais livros do Gabo por aqui também. Como de costume, vou deixar uns links aqui na descrição para vocês poderem adquirir o livro caso vocês queiram ler. E lembrando que se você comprar pelo link, você também ajuda o canal, belezinha? Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para o canal continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.